Olá, boa noite. Boa noite a todos. Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live daqui da página da Casa Caminho, Verdade e Vida, da Casa Espírita, Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. E hoje a gente vai dar início aí a mais um estudo deste livro, Caminho, Verdade e Vida, que a gente tem aí do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos confortáveis e preparados para a lição de hoje. Vamos dar alguns ois aqui antes da gente começar, dar alguns recadinhos para a gente começar aqui então. A Patrícia Siqueira aqui, super fã da Página do Caminho, já dá aqui um boa noite, família linda. A minha cunhada Andréa Domingos também aqui participando com a gente, dando o seu boa noite, Déia. A Dailton também, boa noite. A Regina Mobará, super fã também aí, ó. Boa noite, Deus nos abençoe. O Adailton falou que o áudio está um pouquinho baixo, vou tentar aproximar aqui, vou aumentar aqui para ver se melhora, Adailton. Deixa eu deixar aqui no máximo. Vamos ver se melhora aí, dá uma confirmação para a gente, Adailton. A Hilda deixando aqui também uma boa noite para a gente, e a Ideilda também. A Hilda e a Ideilda. Boa noite para vocês também. A Otília aqui também, boa noite, gratidão. E o Décio também, desejando boa noite para a gente. Vamos chegando aí, pessoal. Vamos nos preparar para mais essa noite abençoada. A Rosana desejando boa noite para mim, para minha esposa querida. Boa noite a todos. Boa noite, Rô. A Maria José também desejando boa noite para a gente. Sejam todos bem-vindos. Comentem aí com quem vocês estão, onde vocês estão, como vocês estão, para a gente poder viver um pouquinho esse momento juntos, mesmo distantes, né? Cássio Ronaldo aqui, boa noite, obrigado por mais essa oportunidade em aprender. Amém. A gente que agradece, seu Cássio, a sua presença aqui, para a gente poder ter essa possibilidade, né, de juntos aí elevarmos um pouquinho os nossos pensamentos. A Luciana, a tia Lu, oi, saudade dos dois, saudade também, tia Lu, dá um abraço aí no Guara, quem estiver aí com vocês. A Irã também desejando aqui uma boa noite para mim, para Gisele, melhor momento do dia com a família Casa do Caminho, que gostoso, né, que legal. Algumas pessoas já sabem, outros talvez ainda não, vai voltar às atividades na Casa do Caminho, né, aos domingos, por enquanto, às 9 horas da manhã, vai ter aí um máximo de pessoas para ir, então tem que fazer o agendamento por WhatsApp, na própria página do Facebook aqui, vocês encontram um login escrito WhatsApp, já redireciona para o WhatsApp para vocês falarem com alguém que pode fazer ali o agendamento de vocês, presencialmente lá também, mas se puder fazer aí via, né, virtual, seria melhor ainda. Aí não precisa sair de casa só para fazer isso, né? Só deixar lá se ainda tiver vaga para esse domingo, mas esses domingos a gente vai ter, então, para a gente já começar aos pouquinhos e com todos os cuidados, voltar a fazer o atendimento, né? Não vai ter passe individual, vai ser o passe coletivo, e vai durar, vai ser uma sessão pequena também, né, para a gente poder aí diminuir, né, qualquer tipo de contato. A dona Ângela também desejando boa noite para a gente. A Hilda também mandando um beijo para a Gi, para não estar com saudade. A Patrícia Siqueira, eu sozinha nunca, sempre com Deus e Jesus. Com certeza, dona Patrícia, sozinhos nunca, né? Além de Jesus e Deus, tem um monte de gente aí também. Então, sozinhos aí a gente já sabe que não tá. Então, é certeza. A gente pergunta aí se tiver com alguém também da família, né? Alguém que tiver com vocês em casa. É legal da gente saber também quantas pessoas estamos atingindo aí. Liliane também desejando uma boa noite à família amada. A Rosângela Paim, boa noite, Breno G e toda a família. A Marilene, boa noite, professor e toda a família cristã. Boa noite, Mari. Amanhã a gente se encontra na nossa aula também do Aprendizes do Evangelho, não é verdade?
água para purificação. Não se esqueçam de pegar aí então a aguinha de vocês, a garrafa de água, o copo de água para vocês e para quem tiver necessitado dentro de casa, seja pessoa física, seja um animalzinho de estimação, seja qualquer outra necessidade que vocês tenham de repente. É legal deixar uma aguinha para a gente poder fazer essa fluidificação no final, ok? Se tiver alguém vindo aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Nós fazemos essas lives aqui todas terças e quintas, por enquanto os domingos também. Vamos ver como é que vai ser aí no futuro. Então, nós pegamos o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos fazer a lição número 81. A gente se baseia, então, num trecho da Bíblia e hoje a gente vai se basear na primeira epístola de Pedro, a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1º, no capítulo 2º, desculpa, capítulo 2, versículo 13. Então, deixa aí separado, 1 Pedro 2,13, a primeira epístola. Quantas epístolas escreveu Pedro ou a sua escola petrina? Me digam aí vocês. Reineide desejando boa noite também. A Silvia Santos, boa noite. Que o amor de Maria de Nazaré envolva todos nós, levando até Jesus, essa grande intercessora Maria. A Kislaine também desejando boa noite para a gente aí. Hoje eu aconselho vocês também, se quiserem aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tema Sede Perfeitos, o item número 9, talvez não dê tempo aí da gente ver, mas é legal a gente deixar aberto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 9. Se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode baixar aí o PDF também gratuitamente ou pesquisar só esse item também tem online. Escreve lá ESE capítulo 17, número 9, e a gente vai tratar aí um pouquinho de uma questão que vai ter aqui na nossa lição, ok? A minha tia Márcia querida, lá do Nordeste, desejando aí uma boa noite pra gente. Boa noite, tia Márcia, dá um beijão aí também na sua companheira, na minha tia, tá bom? Um abração para vocês aí. É isso aí, gente. Vamos preparar mais uns minutinhos aqui para a gente poder entrar. Dona Silvana, minha mãe querida também, boa noite para a senhora. Gente, se vocês quiserem também, vocês podem compartilhar esse vídeo também. Acho que tem aí um linkzinho, né, para vocês compartilharem, para atingirem mais pessoas poderem ver. Isso é muito legal, muito interessante. Está crescendo cada vez mais aqui, né, a visualização das pessoas que vêm, não só agora, como vem depois também, porque fica lá na página, né, da Casa do Caminho. Então, isso é bem gratificante também, muitas pessoas sendo alcançadas, isso é bem legal, tá bom? Então, vamos nos preparar aí mais uns minutinhos para a gente poder dar início aí à nossa reflexão desta noite de hoje. Tentarei ser preciso no horário, ainda assim sei que vai ser um pouquinho difícil, mas a gente se esforça. Então comenta aí também se você tiver com mais alguém, tiver alguém necessitado, se vocês precisarem de oração, de vibrações, onde vocês estão também, que é bem legal para a gente saber e ver até onde a gente vai atingindo. Tem gente aqui, ó, dos Estados Unidos que vê a gente, vocês sabiam? Ó, aí, ó, de Fortaleza também vendo a gente, isso é que eu tenho certeza, né? Fora outros lugares, né? Itanhaém sempre tem, não é verdade? Então isso é bem legal da gente estar reunidos longe e juntos ao mesmo tempo. A Lu Santos também desejando aqui para a gente uma boa noite. E a gente vai quase dar início aqui já, então. Deixa sua água preparada. A Bíblia deixa aberta aí na primeira epístola de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho, o pessoal falando que está um pouquinho baixo. Vou deixar um pouquinho mais perto aqui para ver se melhora. Vou falar um pouquinho mais alto também, porque aqui não tem nada que fazer, tá tudo no máximo. Tenta usar um fone de ouvido, de repente, se der para ajudar vocês aí, que está muito baixo, tá bom? Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 81. E
Desculpa, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 81, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Muita coisa, né? A Patrícia falando aqui, ó, que tá lá em Itanhaém. Legal, Patrícia, a gente fica feliz demais de ter você aqui com a gente. Então, vamos dar início aqui, que vocês possam realmente se sentirem acolhidos neste momento e possamos participar deste momento também. A Lu Santos de Jejum, boa noite a todos. Vamos então elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, quem puder. Buscar concentrar agora os nossos pensamentos em Deus e em Jesus, na espiritualidade maior, nos amigos do bem, nos amigos da luz, para que eles nos ajudem, que nos envolvam nesses pensamentos, para que possamos estar em sintonia com eles e que possamos estar assim predispostos a escutar a palavra que será dirigida a nós, que nós possamos ter os ouvidos de ouvir, os olhos de ver as maravilhas da mensagem do Cristo e de seus discípulos, que nós possamos deixar toda a sobrecarga espiritual e física que vem sobre nós, que nós possamos neste momento despojar aos pés de Cristo e deixar que Ele nos ajude a carregar o nosso fardo e que nós possamos pegar o fardo dele, e como ele disse, é leve e o seu jugo é sereno. Que nós possamos, então, neste momento, assim, aliviados, revitalizados, dar início a esta noite de reflexão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Espero que tenha melhorado aí o som para vocês. Aê, a Silvia falou que melhorou. Vamos deixar assim, então, mais pertinho aqui, para a gente poder dar início, então. Convido vocês, então, a abrirem aí o Caminho, Verdade e Vida, lição número 81, Ordenações Humanas. Ordenações humanas. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo ordenações? O que passa aí na mente de vocês? Porque para mim passa uma coisa que talvez não seja para todos, mas quando eu falo de ordenação, eu só penso no presbiterato, né? Eu penso em padre, penso em sacerdote, porque é uma realidade que eu vivi muito de perto. Então, quando eu falo de ordenação, né, a gente pensa e eu penso logo nisso. Mas a própria palavra também já nos deixa entender que é questão de ordem, né? Aquilo que traz ordem, as ordenações que são criadas, né, pelos homens. Então, é nesse sentido aí também que o Emmanuel vem falar para a gente aí sobre as ordenações humanas. E aí começa, então, com este versículo da primeira epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 13, e que ele fala assim: sujeitai-vos a toda ordenação humana por amor do Senhor. Olha só, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana. Uma outra tradução que eu tenho aqui em minhas mãos, que é da Bíblia de Jerusalém, que é uma das mais recentes que tem aí, que foram dos inscritos encontrados lá em Qumran. Então, a gente tem aí esses estudiosos que se reuniram lá em Jerusalém e fizeram, né, essa tradução mais recente aqui com alguns pedaços que não existiam em outras Bíblias ou com uma outra tradução que a comunidade dos essênios tinham lá escondido nessa caverna em Qumran. E aí ela fala assim: sujeitáveis a toda instituição humana por causa do Senhor, seja o rei, seja os governadores, para o louvor dos que fazem o bem, ou para aqueles que aplicam a punição, pois essa é a vontade de Deus. Comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, como servos de Deus, porém. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus. Então, aqui ele fala para a gente se sujeitar às instituições humanas. E numa outra tradução a gente tem a toda criatura humana, que já muda mais ainda, né? Além de se sujeitar às ordenações, ou seja, o que os homens ordenaram, né? Os homens ordenaram uma política.
Nessa política você tem um presidente, você tem um governador, você tem, né, um prefeito, você tem todas as ordenações humanas, né? Tem a polícia, tem os médicos, tem tudo ordenações humanas para poder ajudar a sociedade. E ele fala para se sujeitar a essas ordenações humanas. Numa outra tradução, a gente tem a instituição humana e numa outra ainda toda criatura humana. Ou seja, se sujeitar a toda criatura humana, esteja disposto a servir a todo aquele que aparecer na sua frente. Só que aqui ele queria impor a questão de que o rei, no conceito da época, quem era o grande rei? Era o César, né? E o César da época era considerado quase que uma pessoa divina, não é verdade? Os Césares, né, eram considerados quase deuses, né? Ou semideuses aí enviados pelos deuses da época grega, da época romana, de tantos deuses que eles tinham, né? Então, além de você humanizar, né, se você tem que respeitar a todos, todos são iguais. Você não tem que respeitar somente aqueles que são enviados dos deuses. É muito sutil essa passagem de Pedro, mas a gente encontra aqui essa pequena, né, esse pequeno mudança cultural. Mas a gente vai ver aqui o porquê se sujeitar a toda a ordenação humana, né? A todos aqueles que servem aí, né? A todos aqueles que estão nas figuras das ordenações da sociedade. E o Emmanuel começa assim: certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. Então, muitos que não conhecem a doutrina de Cristo, e a gente pensa assim, né? Ah, mas como, né? Pensar que Cristo veio trazer anarquia, veio trazer não sujeição às leis, né? Você pensa nisso muito facilmente, se você pensar quando Jesus estava com os discípulos e os fariseus perguntavam para eles, mas seus discípulos não vão lavar as mãos? Os seus discípulos estão colhendo no dia de sábado, né? Está fazendo um milagre no dia de sábado, você não respeita a lei, você não respeita as ordenações humanas, né, que foram criadas por Moisés. Então, quem olha assim, vê o Cristo como um sujeito que veio quebrar as leis, e em alguns lugares ele até é tido assim como estandarte da anarquia, né? Porque ele veio para quebrar as leis, né? O próprio Nietzsche falava, né, que Jesus era um super-homem, porque ele conseguia quebrar as leis da época e viver como um homem diferente, né? Esse super-homos, né? Então, nesse sentido aqui, alguns olham Jesus como um anarquista que veio para destruir as leis, né? E não obedecer, né? Ser rebelde, né? Quando a gente fala anarquia, né? A gente pensa aí na época Paz e Amor, aí, né? Nos anos 70, mas aqui a gente não está se referindo a isso, né? Mas é de se pensar se você tem uma figura, se você tem uma visão superficial do que Jesus fazia. Mas o próprio Cristo disse, né? Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, mas cumprir a lei e os profetas. Mateus capítulo 5, versículo 17. A gente tem as próprias palavras de Jesus que eliminam toda essa possibilidade. Ele fala que veio dar continuidade àquilo que Moisés falou no sentido profundo, porque quando falavam das mãos sujas, né, que eles só lavavam uma vez, em vez de lavar 3, 4 vezes, como mandava o ritual, ele falava que não era aquelas mãos ali que eles achavam que estavam sujas que queriam contaminar o homem, mas é o que sai de dentro do homem que o contamina. Jesus já leva para o lado espiritual, né? Em vez de ficar parado com o lado externo, no exterior, vamos olhar a vida espiritual, a vida interior. A novidade que transborda do Evangelho, ele não aconselha o espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra os irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais tomando a cruz a exemplo do Salvador. Então, em vez de você se achar um anarquista baseado em Jesus, porque ele veio, né, veio meio que ser rebelde contra algumas leis da época, e você pensar, né, que ele é um modelo para isso, muito pelo contrário, o exemplo dele é que quando você for humilhado, ao invés de você se levantar contra o seu irmão armado ou revidar aquela
aquilo que lhe foi feito, você se humilha ainda mais a exemplo da cruz. Olha só que forte. E aí a gente tem vários exemplos, né? Tanto exemplos vividos pelo Cristo, que foi esbofeteado, que foi cuspido, que foi açoitado, que foi coroado com espinhos, que foi crucificado e em nenhum momento amaldiçoou ninguém, muito pelo contrário, ele desejou, né, que fossem perdoados porque não sabiam o que faziam. Então a gente tem um exemplo de Jesus pessoalmente nos seus ensinos, quando ele fala para a gente, você não é capaz talvez de ser crucificado sem maldizer, ele fala quando você receber um tapa na face direita, oferece a face esquerda, né? Então começa devagar, né? Quando alguém te pedir para andar 1000 passos, que você ande 2000 passos. Então essa daqui é a novidade de Jesus. Isso aqui tem todo o sentido espiritual que aqui não vai dar para explicar. Não é você se sujeitar, né, à tirania, como vai falar o Emmanuel um pouquinho mais para frente. Mas esse exemplo da cruz de Cristo deve ser lembrado, porque nós esquecemos, como cristãos, como espíritas, nós esquecemos desse Cristo humilhado, desse Cristo aparentemente derrotado, sanguinolento, ultrajado, morto por nós. A gente esquece, a gente não gosta muito de dar valor para isso, né? Porque nos lembra uma parte nossa muito baixa, que não fomos capazes, nós não fomos capazes de reconhecer, não somos ainda capazes até hoje de reconhecer. Então a novidade é essa, né? Que é você se humilhar ainda mais quando alguém te humilhar e não se levantar. É claro, está aqui a boa nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Se a pessoa está sendo tirânica contra você, né? Está realmente te humilhando ali a ponto que você não pode suportar, não é para você baixar a cabeça, mas também não é para você revidar com ódio, porque ódio não leva a ódio a lugar nenhum. O bem, né, deve pagar o mal, né? Deve se pagar o mal com o bem. Esse foi o ensinamento de Jesus, ainda se é difícil de aceitar, mas pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino, como diz aí o apóstolo Pedro. A respeito às instituições humanas, a todas as instituições humanas. Você não gosta do político, você tem que dever ao menos respeito por ele. Não xingá-lo, não amaldiçoá-lo, não desejar mal para ele, para sua família, para a mãe dele, que não tem nada a ver com isso, coitado. Então a gente tem que saber respeitar. Se ele está lá, nós não temos porque não merecemos, a gente tem porque a gente merece. A gente tem o governo que tem é porque nós merecemos. Pensa bem no jeito que é o brasileiro. Se nós brasileiros temos as instituições do jeito que elas são, é porque nós brasileiros merecemos-las, ok? Então a gente deve respeito para eles também. Se o detentor, então, da autoridade exige mais do que lhe compete, se aquele que está no poder, se aquele que é o seu chefe no trabalho, se aquele que é a sua chefa, se aquele que está no poder, se aquele que é o presidente, se aquele que é o governador, né, seja quem for que estiver no poder, está lhe exigindo mais do que deveria, ele se transforma num déspota, né? Ele abusa da autoridade dele. E isso pode acontecer, isso acontece todos os dias em vários ambientes de trabalho. Pensa no seu. É um déspota que o Senhor corrigirá através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Então, se nós acreditamos na justiça de Deus, se nós acreditamos na justiça divina, no momento certo, aquele que pratica o mal será corrigido e terá a oportunidade de praticar o bem. Essa é a justiça divina. Agora, se eu acredito que eu só tenho uma vida e eu vejo aquela pessoa que roubou, que matou, que falou mal, que fez de tudo para ganhar poder, e nessa vida parece que tudo para ele foi bom, onde está a justiça divina? Que não fez nada com essa pessoa e que a deixou consumir e abusar dos mais inocentes.
Agora, se eu acredito em múltiplas vidas, eu acredito que uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter a ocasião de reparar esses erros. E aqui está o momento oportuno. Mas se eu penso no momento oportuno em 80 anos, em 60 anos, em 50 anos, e aquela pessoa só praticou o mal e morreu bem, quantos não morrem bem nas suas fortunas que foram conquistadas de jeitos iníquos? Quantos? Então a gente poderia pensar que não existe justiça divina. Mas se pensamos que o momento oportuno ele vai aparecer porque o espírito é imortal e ele tem a possibilidade de reparar os seus erros, então no momento oportuno a gente tem essa possibilidade. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que em hipótese alguma deve quebrar o ritmo da harmonia. Então é você que vai impor a ele a justiça? Não. Então, se ele te aquebrantar o coração, se te aquebrantar a alma e o físico, impondo-te, impondo-nos mais do que devemos carregar, ele se torna um déspota e no momento certo ele vai ter a oportunidade de pagar essa dívida. Então, nós temos que acreditar nisso, né? Que não vai ser no nosso tempo, não vai ser quando eu quero, e que nós também muitas vezes não fomos fiéis ao nosso trabalho. Então isso acontece, porque também somos orgulhosos. Então nós, em um momento, nós também fomos esses tiranos, nós também se estamos passando por isso, é porque necessitamos de corrigir também quando nós tivemos a oportunidade do poder na mão e não soubemos utilizá-la. Olha só, não é só do seu lado, não é sempre você a vítima. Se hoje somos a vítima, porque em outra época, em outra oportunidade, nós fomos aqueles que impusemos cargos pesados nos mais humildes. Então não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina do trabalho em que te encontras. Onde você estiver, faça o que você tiver que fazer. Faça bem o que você tiver que fazer. É possível que muita vez não te corresponderam aos desejos desse trabalho, na verdade, só exigiu, só te sugou. Mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador da terra. Todas as ordenações da terra, todas as instituições da terra foram permitidas pelo supremo ordenador. E não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Olha só que fantástico. Você não está onde você está por acaso, desnecessariamente. Você está porque o Mestre te chamou a semear, a ser luz, a ser sal, a dar gosto, a iluminar em qualquer lugar que você estiver. Onde você está, você não está por acaso. Se você está sendo difícil para você passar esse momento, seja no seu trabalho, seja na sua casa, hoje de home office, escutando um monte de coisa, seja o que estiver acontecendo, não é por acaso. Porque com a sua índole, porque com o seu jeito, se você seguir seriamente as virtudes a quais somos chamados a viver como cristãos, como espíritas, nós vamos florescer. As pessoas vão perceber que há algo de diferente em você e vão pensar, mas da onde vem essa fortaleza? Porque no meio dessa tempestade toda, essa pessoa aí, ela está íntegra. No meio de tanta desgraça que aconteceu com ela, que aconteceu com os parentes, que aconteceu com o mundo, ela continua íntegra. Parece que ela está firmada numa rocha. E por meio de você, essas pessoas se elevam o pensamento a Deus, onde você se fortaleceu. Olha só que incrível. E aí termina assim: tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje.
Você tem algo de sagrado a fazer onde você se encontra, onde você respira no dia de hoje. Você não está onde você está por acaso. Você é chamado a florescer, a dar flores, a dar frutos onde você está enraizado. Muito forte. E aí ele fala: você é chamado a isso. Você tem algo de sagrado, né? Esse com o sagrado, né? Estar consagrado, você está consagrado, você tem algo de sagrado, algo de misterioso a ser feito onde você respira. Com expressões de revolta, a tua atividade será negativa. Se você se revoltar, você está ali, ó, parando em vez de avançar. Recorda-te de semelhante verdade e sublime-te às ordenações humanas. Submete-te às suas ordenações humanas por amor ao Senhor divino. Recorda-te que onde você está, você é chamado a florescer, a dar flores, onde você estiver. O trabalho que você se encontra, sujeitando-te, humilhando-te às vezes, somos chamados a dar frutos. Recorda-te para que a sua atividade não seja negativa, ok? Muito obrigado, então, por essa oportunidade. Consegui aí, ó, tinha bem mais coisa para falar. Não consegui aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês puderem dar uma lidinha aí, não vai dar tempo aqui. Capítulo 17, versículo 9. A gente tem aqui das instruções dos Espíritos, neste capítulo Sede Perfeito, sobre os superiores e os inferiores. Os que se submetem e aqueles que têm que mandar. Porque tem que existir quem manda e tem que existir quem obedece, não é verdade? Uma reflexão muito interessante do espírito François Nicolas Madeleine, que era um bispo de Paris, muito interessante, arcebispo de Paris, muito interessante, se vocês puderem dar uma lida lá, ok? Então, quero te convidar agora, neste momento, mais uma vez, a relaxar aí onde você está, encontrar uma posição confortável, abaixar o volume daquilo que estiver fazendo muito barulho agora, para você, junto comigo, junto conosco, estarmos agora, neste momento, em harmonia com essa espiritualidade maior. Eleva os teus pensamentos, pensa em coisas positivas, em coisas boas, para que nós possamos fazer a nossa vibração, a fluidificação da nossa água, receber este passe espiritual de limpeza e purificação, e agradecer a Deus a nossa prece de encerramento. E assim nós queremos vibrar amor e paz, harmonia e fraternidade e equilíbrio a este nosso planeta azul, a toda a fauna com seus animais exóticos e animais domésticos, a toda a flora, a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Queremos vibrar também esses melhores sentimentos pela paz mundial, pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, a todos os lares e corações, esse ensinamento do Mestre, para que nós possamos ser um só coração, uma só alma, todos dirigidos e encaminhados na direção do amor. Vamos vibrar muita paz, equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorar aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e também nas cadeias espirituais. Vamos vibrar amor, harmonia e aceitação da nova morada aos nossos irmãos que estão passando para a parte espiritual, bem como aqueles que estão chegando ao plano físico. Vibremos muito intensamente amor, paz, harmonia, vibremos equilíbrio, saúde e
força de vontade para se modificar e se melhorar. Fé em Deus, fé em Jesus. A todos os nossos irmãos que estão doentes, sejam eles doentes desta doença, dessa Covid, seja qualquer outro tipo de doença, que estejam nos hospitais ou nos prontos-socorros, nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos ou então até mesmo em seus próprios lares. Vamos pedir a essa equipe espiritual que possa fluidificar esta água que nós colocamos aqui, ou seja, colocar a energia necessária nestes fluidos, que esta água possa receber então essa magnetização para ter o remédio necessário para as nossas doenças, para as nossas angústias, para as nossas necessidades. E que aqueles, ao bebê-la, possam receber essa energia revigorante, possam receber esse remédio necessário para as suas necessidades físicas e espirituais. Queremos nos preparar agora para este passe espiritual que queremos receber no conforto da nossa casa, pela equipe espiritual que já se encontra presente aí, aqui conosco. Então vamos agora solicitando humildemente a Deus e a Jesus, bem como aos nossos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como aos nossos mentores espirituais da Casa do Caminho, e também aos nossos mentores familiares e pessoais, para que façam em nós agora este tratamento espiritual que estamos necessitando nesta fase da nossa vida. Através deste passe espiritual, vamos sentir esses fluidos balsâmicos, curadores, energizantes, tranquilizantes, soníferos, que irão nos energizar e curar os nossos problemas físicos e espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. E queremos agradecer por este momento da nossa existência, por estarmos aqui reunidos e pedimos que nós possamos ser melhores do que somos hoje, nos melhorarmos como pessoa, como cristãos, como espíritas, olharmos as nossas atitudes, onde estamos errando e melhorarmos para o bem sempre, para cima e para o alto, caminhar em direção à luz, felizes da certeza da vitória em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, amigos e amigas, irmãs e irmãos, por essa oportunidade de estarmos aqui. A gente volta até, que fica meio zonzo, né? Muito bom realmente estarmos aqui reunidos. Então, vou dar uns últimos oizinhos aqui rapidinho, para a gente não passar muito tempo. E para a gente poder se encontrar aí, então, aí, quem estiver fisicamente lá na Casa do Caminho que vai poder ir, eu acho que vai continuar ainda as nossas lives agora de domingo, até agora não mudamos nada, então a gente vai ter o capítulo 82, o Madeiro Seco. Se fizeram isso com lenho verde, imagina com lenho seco o que farão. Palavras de Jesus, a gente vai ver aí domingão com a nossa querida amiga Renata. A dona Ivonete, então, aqui, mandou também boa noite, queridos a todos. A dona Iraci também, a Lisena, a Esther Maia, a Ideilda, a dona Terezinha Coelho, o seu Antônio Cabreira. Boa noite, senhor Breno. Ó, tô até me sentindo. Silvana, aqui, ó, só conheço vindo de ordenação de padres, tá vendo? Mas tem a ordenação de ordenar as coisas, né? Deixar tudo ordenado, organizado, né? As organizações humanas poderiam ser. Toda hora interrupção de vídeo, diz que é erro para tentar novamente e aí volta. Oxa, dona Regina, que pena, viu? Mas é alguma coisa na sua conexão que às vezes pode ser, porque o resto do pessoal tá normal. Patrícia Siqueira, o meu também, mãe. Eita.
Boa noite, aqui é a Rita Avelina, a Leonice, a Liliane, Deus abençoe você e a Rê por compartilhar esse estudo. Realmente é muito bom, né? A gente só lê aqui, é simples, se quiser dá para fazer também, Liliane. A gente está até precisando de gente aí, quem quiser se dispor a ajudar, vocês não ficarem só ouvindo as mesmas pessoas falando sempre. Então tem gente aí que está ouvindo essa live agora que pode também se dedicar a fazer isso daqui, não é verdade? Vamos aí, ó, puxar a orelhinha e ver que a gente também pode, porque é bom, né, a gente ter umas palavreadas diferentes de vez em quando, né? Seu Gustavo Javier aqui também, boa noite a todos. A Adailton, a Leonice, colocou um happy birthday, aniversário de alguém aí, Leonice? É, ótima palestra da Silvia, palavras fortes e meio difícil de praticar em certas ocasiões, mas o evangelho ele é todo difícil, mãezinha querida. Na verdade, se fosse fácil, a gente não estava aqui há mais de 2000 anos falando dele, né? Mas é por isso que a gente tem que ouvir, porque às vezes a gente esquece que é difícil e a gente deixa de lado. Então, puxa, eu ouvi ontem isso daqui, então deixa eu tentar colocar em prática hoje. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai melhorando, não precisa ter pressa, não, mas é bom a gente fazer a nossa parte. Cássio Ronaldo, lembre-se de Deus em tudo que fizer, Ele lhe mostrará o caminho certo. Orar é consultar quem já viu seu futuro. Nossa, que forte, seu Cássio. A dona Irã aqui também. Nós podemos sempre devemos buscar crescer, reavaliar sem entrar em conflito, sem mágoas, vibrar positivamente para que Jesus se encarregue de auxiliar esse irmão e a nós. Gratidão sempre, abraço fraterno a todos. Uau! A Cristina aqui também desejando boa noite, Cris. Silvia Santos aqui, Reineide, obrigado, Breno, e gratidão. A tia Rô aqui, a Rosana, gratidão, abençoada reflexão. Elisena, gratidão por essas belas palavras. Patrícia Siqueira, muito obrigado pelo aprendizado. A tia Rê aí, ó, a Renata, obrigado, maravilhoso. Domingão com você, Rê. As lives continuam normalmente, a tia Lu falou aqui, né? A gente vai ver aí, tá? Por enquanto continua normal, mas continua o convite para quem quiser poder ajudar também. A tia Márcia aí também, boa noite, tia. Maravilhosa palestra, obrigado. A Rita Avelino, gratidão também. Leonice, gratidão. A Rosângela Paim, adoramos ouvir vocês, a Leonice colocou aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí na casa de vocês, podendo compartilhar este momento. Deus abençoe a todos, então, ósculos e amplexos, que vocês possam ter uma noite abençoada e um resto de semana também abençoado. Até a próxima, então, domingão, aí a gente vai falar um pouquinho sobre o madeiro seco. Tá bom, gente? Até a próxima, muito obrigado.